divórcio. Pense em famílias que não se separam. Pense na ausência de crianças machucadas ou corações dilacerados. O casamento é a vocação mais desafiadora que existe, e o divórcio está aumentando em toda parte. Mas há uma cidadezinha na Europa que é uma exceção, uma notável exceção, a esta estatística perturbadora. Na cidade de Sirokubrieg, na Bósnia-Herzegovina, nenhum divórcio ou família separada jamais foi registrado entre os seus mais de 26 mil habitantes. Qual seria o segredo desse seu sucesso? A resposta é a bela tradição matrimonial do povo croata de Sirokubrieg. Na verdade, a tradição croata de casamento está começando a chegar ao resto da Europa e aos Estados Unidos, especialmente entre católicos devotos que percebem as bênçãos que ela confere. O povo de Sirokubrieg sofreu cruelmente durante os séculos, pois a sua fé cristã sempre foi ameaçada, primeiro pelos turcos muçulmanos, depois pelos comunistas. Eles aprenderam por experiência própria que a fonte da salvação chega através da cruz de Cristo. Ela não chega através da ajuda humanista, dos tratados de paz ou dos planos de desarmamento, ainda que essas coisas possam trazer benefícios limitados. Essas pessoas possuem uma sabedoria que não permite que elas sejam ludibriadas nas questões de vida e morte. É por isso que elas conectam insoluvelmente o casamento à cruz de Cristo. Elas fundamentaram o casamento que gera a vida humana sobre a cruz de Cristo que gera a vida divina. Quando os noivos vão à igreja para se casar, carregam um crucifixo com eles. O padre abençoa o crucifixo e, em vez de dizer que os noivos encontrarão parceiros ideal com quem dividirão as suas vidas, ele diz: vocês encontraram a sua cruz. É uma cruz para ser amada, para ser carregada com vocês. Uma cruz que não é para ser descartada, mas para ser guardada no coração. Quando o casal faz os votos matrimoniais, a noiva coloca a sua mão direita sobre o crucifixo e o noivo coloca a sua mão direita por cima da dela. Eles são unidos entre si e unidos à cruz. O padre cobre suas mãos com a estola, enquanto eles fazem suas promessas de amar um ao outro na alegria e na tristeza, proclamando fielmente os seus votos de acordo com os ritos da igreja. Depois, os dois beijam primeiro a cruz e não um ao outro. Se um abandonar o outro, ele abandona o Cristo na cruz. Eles perdem Jesus. Após a cerimônia, os recém-casados atravessam a porta de casa para entronizar aquele mesmo crucifixo num lugar de honra. Ele se torna o ponto de referência de suas vidas e o local de oração da família. O jovem casal crê firmemente que a família nasce da cruz. Nos tempos de dificuldades e de desentendimento, os quais surgem todos os relacionamentos humanos em algum momento, não é aos astrólogos, aos advogados ou a terapeutas de casal a quem eles imediatamente recorrem. Eles se voltam para a cruz. Eles se ajoelham, choram lágrimas de arrependimento e abrem seus corações, suplicando pela força de perdoar um ao outro e implorando pela ajuda do Senhor. Essas práticas piedosas foram aprendidas desde a época da infância. As crianças são ensinadas a beijar reverentemente o crucifixo todos os dias e agradecer ao Senhor pelo seu dia antes de ir para a cama. Essas crianças vão dormir sabendo que Jesus as está segurando em seus braços e que não há nada a temer. Os seus medos e diferenças, às vezes tão comuns entre irmãos, desaparecem quando beijam Jesus na cruz. Elas sonham em entronizar um crucifixo na sua própria casa algum dia. A família permanece indissoluvelmente unida à cruz de Cristo.
Seria essa simplesmente uma perspectiva mórbida para a vida conjugal e familiar? Ou seria isso um pedaço de sabedoria que poucos em nosso mundo moderno podem compreender? O catecismo ensina que o amor deve ser permanente, ou então não é amor verdadeiro. Ele não é um sentimento que vem e que vai, mas um poder de doação que sobrevive até mesmo ao término do sentimento. No casamento, não podemos depender de nossas forças humanas. Se achamos que podemos, nós fracassaremos. A tentação invade qualquer casamento, de um jeito ou de outro. No dia do nosso casamento, é difícil imaginar uma situação em que tudo não seja perfeito. Mal sabem os jovens corações que eles estão embarcando numa aventura que atingirá os picos mais elevados e os vales mais profundos. E é justamente nos momentos passados, nestes vales, em que um esforço heróico será exigido do casal para manter-se no rumo. Às vezes, será preciso até um dos esposos tenha disciplina mental para trazer o outro de volta para o casamento. Aqueles que estão passando ou que já passaram por essa situação reconhecem a necessidade da graça para perseverarem durante a tempestade ou o silêncio. Haverá dias em que tudo parecerá perdido, mas então um momento de verdadeira graça poderá renovar o amor e a vitalidade do relacionamento, renovando também o vínculo sacramental. E é nesses tempos de sérias dificuldades que os esposos podem praticar o real sentimento daquelas palavras aparentemente proféticas, que agora estão sendo adicionadas a algumas cerimônias de casamento. Pode beijar a cruz.